Querido, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Ainda em pé, vamos ler os textos da palavra para nossa reflexão nessa manhã. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até a primeira parte do verso 3. Marcos 2, de 1 a 3. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ok, depois nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 26. 1 Coríntios 14, 26. A palavra diz assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. E ainda vamos para 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém, querido? Você pode se sentar. Você pode estar se perguntando qual é a relação desses três textos. Na sequência da mensagem você vai entender. Queridos, esses nossos encontros, que chamamos de celebração, são encontros para instrução para a igreja. Nós não estamos aqui para ouvirmos uma palavra de alento e sairmos daqui um pouquinho mais felizes para encararmos uma nova semana. Nós não estamos aqui cumprindo um rito para dizermos, não, hoje é domingo, então é dia de ir à igreja, marcar o cartão, bater o ponto. Nós estamos aqui porque, como igreja de Jesus Cristo, nós temos uma missão, temos um propósito, temos uma direção a seguir. E nós precisamos entender esta direção e seguimos juntos, todos, nesta mesma direção. Por isso, as palavras que são trazidas aqui aos domingos são palavras que, durante a semana, nós voltamos a compartilhar na nossa célula. Porque a ideia não é simplesmente que seja uma palavra que hoje possa ministrar meu coração, mas de repente amanhã eu já esqueço dela. Na célula nós vamos compartilhar a prática desta palavra. Na célula nós vamos falar a respeito de que se aquilo que nós ouvimos e aquilo que a palavra de Deus nos ensina é de fato uma prática na nossa vida, é o nosso estilo de vida enquanto igreja. Nós estamos já no mês de novembro, portanto, finalizando todas as atividades do ano. E nós, da equipe pastoral e liderança da igreja, estamos trabalhando no planejamento de 2016. Ele já está acontecendo. E isso tem feito a gente fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada como igreja. O que nós fazemos? Olhamos para trás e vemos aquilo que já percorremos. E daí olhamos adiante e percebemos o quanto ainda temos que percorrer. E como nós vamos percorrer esta caminhada. Nessas reflexões, pessoalmente, eu tenho até compartilhado com a liderança, eu tenho refletido muito sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Tenho pensado muito na visão que nós temos como igreja de Jesus Cristo e especialmente como Igreja Presbiteriana Independente Manaim. Tenho repensado as nossas células como a base da igreja. Esse foi o tema que nós trabalhamos no último encontro na Escola de Liderança semana passada. Será que de fato as nossas células estão sendo a base, o alicerce da caminhada da igreja? Queridos, a gente precisa reconhecer e admitir que existem muitos paradigmas que nós temos a respeito da vida de corpo que não tem nada a ver com esta palavra aqui.
muitos paradigmas e práticas que nós chamamos, que são práticas de vida de corpo e igreja, mas que não estão relacionados à palavra de Deus. Você quer um exemplo? Eu vou te dar 3, aliás 4. O primeiro exemplo é baseado nesse texto de 1 Coríntios que nós lemos. O que diz lá? O que deve ser feito quando a igreja se reúne? E o que diz o texto? Um traz um cântico, outro traz uma palavra de edificação, outro traz uma mensagem em línguas, o outro interpreta, certo? O apóstolo Paulo é bem prático, e ele estava de fato instruindo a igreja que como deveria ser a reunião da igreja. Agora a pergunta é, isto acontece nas nossas celebrações? É neste lugar aqui onde isso acontece? E no final do texto ele diz que tudo seja feito para a edificação do corpo, da igreja. De alguma maneira até acontece algo a respeito disso, mas é muito pouco, certo? Porque lá ele fala, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra. O que Paulo narra aqui em 1 Coríntios é que há uma interatividade, há uma participação da igreja, do corpo como um todo. Só que num culto como esse, que nós participamos dominicalmente, isso não acontece. Mas isso pode acontecer numa célula, não é verdade? Porque a célula é um ambiente menor e é um ambiente onde nós podemos deixar o Espírito de Deus nos usar. Usar com os nossos dons para que haja ministração e edificação do corpo. É lá na célula que nós nos levantamos para orar pelo outro, fazemos a cadeira da bênção, compartilhamos a palavra de Deus, damos o nosso testemunho ou então apresentamos a nossa necessidade para que o corpo possa participar. Então eu fico pensando, aquelas pessoas que só participam deste momento aqui da celebração, elas não estão vivendo aquilo que a igreja fala, que a Bíblia fala, que é ser igreja. A contribuição de cada um por meio dos dons do Espírito para que a igreja seja edificada. Segundo exemplo, o texto de Tiago 5,16, bastante conhecido nosso, diz lá, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Confessem uns aos outros. Isso acontece nesse ambiente aqui? Confissão de pecados uns aos outros? Às vezes até a gente tem algumas orações assim do tipo, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas isso não é confissão, em primeiro lugar. Porque confissão significa você falar a mesma coisa. Ou seja, se você mentiu, confissão significa dizer eu menti. Se você adulterou, confissão significa dizer eu adulterei. Se você feriu o seu irmão, confissão significa dizer eu feri o meu irmão. E não colocar na categoria de multidão de pecados. Deus quer ouvir pelo nome, Ele sabe o pecado que você cometeu. E Ele não está falando aqui para confessar a Deus. Ele está falando que a confissão deve acontecer uns com os outros. E isto não acontece nesse ambiente. E às vezes não acontece nem na célula. Então nós estamos professando que cremos em algumas verdades e princípios da vida de reino de Deus que nós não estamos vivendo. Uma outra questão é a identificação e uso dos dons espirituais. Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Se você está no comecinho de uma caminhada, pode ser que você ainda não tenha identificado. Mas se você já tem uma caminhada de mais de ano com Jesus, você precisaria identificar o seu dom espiritual. Como você tem praticado o seu dom? É possível numa celebração como essa eu praticar o meu dom? Ou fica muito mais fácil quando eu estou na célula, num grupo menor? E ali então eu exercito, e não somente eu, mas todos os membros da célula exercitam, não só a identificação, mas o uso dos dons espirituais. Como corpo de Cristo, nós podemos ajudar um ao outro. Domingo passado nós tivemos aquele culto maravilhoso de recepção de membros, e o Gustavo estava falando aqui, eu disse assim, esse menino, ele tem o dom da evangelização. Todo mundo deve evangelizar. Mas eu percebi o dom, porque ele deu testemunho, porque estava sendo batizado e fez um apelo para a igreja, para aqueles que não eram batizados. Então viu o Gustavo e cadê o Ismael, o líder de célula dele, trabalha isso, porque é o dom. É tão simples você ver isso, pessoas com dom de serviço, pessoas com dons de misericórdia, socorro, pessoas com dons de fé, enfim, a Bíblia lista então todos os dons. Mas muitas vezes nós falamos tanto sobre os dons, mas na prática não há exercício. Nós não utilizamos esses dons que o Espírito de Deus nos dá para a edificação da igreja. Na quarta-feira eu mostrei uma imagem com a seguinte frase para os líderes. Igreja é gente e não um lugar. Igreja é gente e não um lugar. E aqui está um outro paradigma.
vamos à casa do Senhor. Onde é que é a casa do Senhor? É aqui? Sim, quando a gente está aqui né? Mas quando a gente sai daqui, né? Não é mais a casa do Senhor. O que é a igreja no contexto de Novo Testamento? É o templo? É o lugar da peregrinação? É o lugar santificado? Não. O templo, no Novo Testamento, é a igreja. São aqueles que são a habitação do Espírito. Somos nós. A palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui foi feito por quem? Foi anjos que edificaram esse prédio aqui? Não. Mão de homens. Deus não habita nesse lugar. E às vezes a gente traz aquele conceito equivocado, né? Que eu preciso ir lá no templo porque Deus está lá. Hoje a gente tem vivido uma outra realidade. Igreja é gente, é povo. Se eu estou no meio do povo que crê e confessa Jesus como Senhor, como o próprio Jesus disse, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aonde ele está? Ali no meio, igreja. Pode ser num shopping center, pode ser numa casa, pode ser na rua, pode ser no ambiente de trabalho. 2 ou 3 que creem estão reunidos em nome de Jesus. É igreja, é culto, é celebração, é presença de Deus. Milagre pode acontecer. Ouvi o testemunho de Jani e Jorge essa semana, né? Passada. Iam lá para um momento de conversa, para um assunto que na verdade não estava exatamente, enfim, um assunto entre eles, e de repente tiveram a oportunidade de encontrar com 2 pessoas e ali falaram de Jesus e oraram com essas pessoas e essas pessoas receberam a Cristo. 2 pessoas, Cristo no meio. A igreja em movimento, num escritório, num dia de semana, não num culto, num templo. Quem sabe essas pessoas nunca viriam até aqui. Se a gente esperasse elas chegarem até aqui, a gente poderia esperar anos. E que bom que não vieram. Que bom que a igreja foi até eles. Paradigmas, nós estamos cheios deles. Se o cristianismo que a gente vive está muito mais associado com lugar, com cargo, com ministério, com programas, com eventos, então a gente não está vivendo plenamente aquilo que a palavra de Deus fala, que é vida de corpo. E a gente parte então para a seguinte pergunta, e muito simples, e essa pergunta eu lancei aqui no sábado retrasado, no encontro daqueles que seriam recebidos de formação espiritual. Quem estabeleceu a igreja? E isso é uma pergunta. Quem estabeleceu a igreja? Quem que estabeleceu a igreja? A convicção está pequena, né? Quem estabeleceu a igreja? Como que nós chamamos essa igreja? Igreja de Jesus Cristo, ponto, não tem mais nada, tá? Igreja de Cristo, nós não chamamos assim, é dele a igreja. Quando Jesus estava conversando com os discípulos e perguntou quem vocês dizem que eu sou, a resposta dos discípulos qual foi? Tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus virou para Pedro e disse assim, olha Pedro, você é pedra, mas sobre esta rocha, que é esta declaração, tu és o Cristo, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Tem muita igreja que tem dono aí, não é, pastor seu? É ou não é? Tem muita igreja que se assenhoreia. Muita denominação que se assenhoreia da igreja, mas a igreja é de Jesus Cristo, meu querido. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, qual é a sua igreja? Eu disse, eu não tenho. Eu faço parte de uma. A igreja é de Jesus. Pode parecer um pouco petulância, mas não é uma verdade? Como é que eu posso dizer a minha igreja? Não é minha igreja. Eu sou pastor desta igreja. Deus me colocou como uma função nesta igreja. Mas eu sou tão igreja como vocês. Eu não sou dono dela. Então são paradigmas e paradigmas. E o alicerce da igreja de Jesus Cristo é o próprio Cristo. É a declaração que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. É Ele quem constrói a igreja, não somos nós. É Ele quem é a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquela pedra que era colocada na edificação ou na fundação de um edifício. E Pedro fala que nós agora somos as pedras vivas com a qual Ele edifica a sua igreja. Se você puder abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem, observe esse verbo aqui, o tempo dele, deixem, passivo,
Que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Ele não está falando de templo, ele não está falando de tijolo, ele está falando de pedras vivas. Você e eu somos pedras vivas. E devemos deixar que Deus, por nosso intermédio, e aqui está a nossa cooperação no reino, edifique, construa um templo espiritual, aonde a gente pode servir a Deus como sacerdote dedicado a Ele. Aonde a gente possa, por meio de Jesus Cristo, oferecer sacrifício a Deus que Ele aceite. Não tem nada a ver com prédios, com edifícios. Portanto, queridos, com isso eu encerro a minha introdução dizendo: é Jesus quem nos ensina o que é viver a vida de corpo. E nós precisamos repensar a nossa vida e a nossa caminhada como igreja. Nós estamos encerrando um ano, mas nós já estamos vislumbrando 2016. E queremos avançar, queremos crescer. O tema que eu dei para a minha mensagem é célula, onde vida de corpo acontece. Célula, onde vida de corpo acontece. E a primeira consideração, então, que eu quero fazer aqui nessa mensagem é a seguinte: Jesus estabelece um modelo. Já que Ele que edificou, Ele nos mostra como Ele edificou e o que Ele quer que aconteça nesta igreja, não é verdade? Se você ler os evangelhos, você vai aprender o que Jesus quer de nós como igreja. Na quarta-feira eu fiz uma citação de um livro que eu estou lendo e que está provocando algumas reflexões. É um livro de um amigo meu, pastor de uma igreja em São Luís do Maranhão, e ele diz o seguinte: o centro do ministério de Cristo eram as pessoas. Ele deu sua vida por elas. A maior parte do tempo de Jesus foi dedicado diretamente às pessoas. Portanto, se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos seguir na mesma linha. O centro do nosso ministério e daquilo que nós fazemos como igreja tem que ser gente, pessoas. Nós precisamos dar a vida por elas. Ah, pastor, mas isso é bíblico? É. 1 João 3,16 diz: assim como Cristo deu a sua vida por nós, como continua? Nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Logicamente não é a mesma entrega, mas é ser discípulo. Jesus se entregou, Ele foi para a cruz, Ele quer que a sua igreja se entregue também. Ele quer que o centro, a base, a razão da existência da igreja sejam pessoas. Parece óbvio, não é? Mas não é. Na nossa prática, na prática da igreja de uma forma geral, isto não é óbvio. O ministério de Jesus não aconteceu em torno do templo. Jesus foi algumas vezes ao templo. Segundo o Evangelho de João, ele esteve 3 vezes em Jerusalém. Ali não era o lugar onde ele se agradava em ficar. Estar no templo era incomodativo para Jesus, era algo ruim. Porque ele via ali algo que estava completamente destruído, uma religião caduca, envelhecida, enrijecida. Tanto é que uma dessas visitas ao templo, ele delicadamente faz um chicote e começa a fazer uma revolução lá dentro. Então o ministério de Jesus não esteve em torno do templo, pelo contrário, esteve bem longe dele. Jesus também não desenvolveu o ministério dele junto aos religiosos. Jesus chamou algum fariseu para segui-lo, para ser discípulo? Algum escriba? Algum sacerdote? Não, esses todos ficaram de lado. Jesus chamou então pecadores. Jesus chamou gente que a sociedade desprezava. Pecadores e pescadores. Pescadores, pecadores. Jesus também chamou cobrador de impostos, que era a classe mais rejeitada e mais odiada pelos judeus. Jesus chamou gente simples. Jesus não chamou ilustres, sábios, doutores, gente com PhD, com título. Jesus chamou pessoas comuns, simples, iletrados. Não significa que aquelas pessoas ilustres ou sábios não fazem parte da igreja. Mas o que Jesus quer dizer com essa mensagem? Que Ele é o centro. Ele é o cabeça e não nenhum homem. Para que ninguém se orgulhe das obras que faz. Ele faz a obra até hoje no reino de Deus com gente de coração simples. Gente que o reconhece como Senhor. Esse é o modelo de Jesus para a igreja. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, os versos 26 a 29, ele escreve o seguinte: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Lembra?
quem você era quando Deus o chamou? Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Então quer dizer, gente, quando falam da igreja, quando fala que crente é retrógrado, é atrasado, né, vive num outro planeta e tal, fique feliz. Né? Diga, graças a Deus, é isso mesmo. Né? Porque a palavra de Deus fala que Ele escolheu os loucos do mundo para escandalizar os sábios. Então nós somos os loucos. Quando a gente professa a nossa fé, não fique pensando que o mundo vai te aplaudir não, querido. Certo? E nós somos pessoas simples e pessoas comuns, muitas vezes iletrados. Mas para Deus não importa, Ele não precisa de gente importante para fazer a obra dEle. Ele precisa de gente que quer que Ele seja o cabeça. E quer que Ele seja o fundamento da igreja. E daí Jesus chama 12 homens. E Ele forma a sua equipe, Ele forma a sua célula, que são os chamados discípulos. Que são aprendizes, alunos, seguidores. E Jesus desenvolveu o seu ministério com esses homens. Eu digo, Jesus, Ele poderia ter feito sozinho, né? Poxa, ia ser muito melhor, mais rápido, mais efetivo. Né? Vamos combinar, que aqueles 12 homens deram algum trabalho para Jesus, né? Mas não, Ele escolheu assim, era a igreja. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja, eu estou edificando a minha igreja. E aqueles 12 homens, então, eram o grupo inicial aonde Jesus iria iniciar, então, o seu trabalho e a sua igreja. E quem Ele chama? Ele chama as pessoas simples, pescadores que estavam com as suas redes. Ele chama pessoas que eram publicanos, que estavam lá como cobradores de impostos. E assim Ele chama pessoas simples que o seguiram e passaram a constituir a sua igreja. Aqui estava a célula de Jesus, 12 homens. E eles estavam juntos todo o tempo. Eles iam para todos os lugares. E tinham um único objetivo: fazer com que o reino de Deus crescesse, anunciar o reino. Experimentar o reino de Deus. Isso é a igreja. Estar juntos, anunciar reino, experimentar o reino de Deus juntos. Baseado nesse modelo, então, a igreja de Jesus Cristo começou a se tornar poderosa. E como diz o pastor Ralph Neighbor, uma máquina de guerra leve, ágil e feroz. E a igreja começou a avançar e percorrer todos os tempos e todos os séculos depois disso. E tem crescido, e a igreja de Jesus Cristo tem sido assim. Conforme Jesus disse lá, as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Não prevalecem sobre esta igreja, não sobre o prédio, não sobre a instituição, não sobre lideranças, não sobre cargos, não sobre ministérios, mas sobre esta igreja que Jesus chamou. Essa igreja simples, que vive de modo simples, que é feita de gente simples, mas movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo esses dias e precisamos resgatar esta igreja poderosa que avança esse mundo. Tem muita gente perdida aí, gente, para ser alcançada. E o que nós estamos fazendo? Tranquilos ali nas nossas células, toda semana nos reunindo e tendo um lazer gospel? Não foi para isso que nós fomos chamados. Há um chamado sobre a vida da igreja. E nós precisamos cumprir esse chamado. Então essa é a base. Esse é o modelo de Jesus Cristo. Nós precisamos entrar e viver este modelo. Como eu falei, a igreja diz respeito a gente. O chamado de Jesus dizia respeito a gente. Jesus não estava confinado nos templos, muito menos nas sinagogas. Jesus estava no meio do povo. Assim deve ser a igreja, estar no meio do povo. Viver uns aos outros. Assim é a vida do corpo de Cristo. Vivendo uns aos outros. Não é um aos outros, como está acontecendo agora. Mas é uns aos outros. Então, se a razão de existir da igreja é relacionamento, este relacionamento tem que ser uns aos outros. Eu preciso estar ligado com o outro. E aqui está a base da vida de corpo. Por isso que o apóstolo Paulo usa a figura, a metáfora da igreja como um corpo que não se desconecta. Eles estão interligados, todos têm a sua função e a sua importância na vida do corpo de Cristo. Não é aquela coisa, se eu estiver disposto, eu vou. Né? Ou se eu tiver tempo, eu me envolvo em ministério ABC ou D. Não.
É vida de corpo, é conexão. Isto quer dizer igreja. E isso não acontece nas celebrações, gente. O máximo que acontece aqui é aqueles que chegam antes, né? Poucos, porque aqui o horário é o seguinte, bateu 10h30, o povo chega. Vem de tudo quanto é lugar, né? E na saída, às vezes, tem uns mais desesperados, com fome, vão rapidinho. Eu, no máximo, aquela conversinha. Oi, tudo bem? Como é que tá? Onde é que vai ser a célula essa semana? Ah, e daí como é que foi lá e tal? Tchau, beijo, fui. Isso não é uns aos outros, gente. Isso não é uns aos outros. Né? Amém? Não, misericórdia, né, Jorge? Amém. Isso, verdade. Então, queridos, é isso que a gente precisa viver no corpo. Sabe aquele corpo que está conectado e que tem ligações durante a semana e a gente se importa um com o outro, ora um pelo outro e age como corpo de Cristo. Uns aos outros, diz respeito a mim, diz respeito a cada um de nós aqui. Mas para isso, a gente precisa ter um ambiente desta mutualidade. A gente precisa ter um ambiente da troca, onde eu consigo abrir meu coração, onde eu consigo ser usado por Deus, onde eu me deixo receber a ministração do outro, onde eu permito ser muitas vezes corrigido, exortado, onde eu sou usado por Deus para exortar, corrigir e ministrar o meu irmão. Isso é corpo. Ambiente de confiança. Ambiente onde Cristo ocupa o centro, e nós falamos isso continuamente. O centro da célula tem que ser Cristo. Porque se você reunir na sua célula, pode estar um monte de gente, ter um monte de comida boa, o povo está feliz e contente, mas Jesus não está no centro daquele lugar, isso não é igreja. Pode ser, chame de qualquer outra coisa, mas não chame de igreja. Porque Ele é o cabeça desse corpo. É Ele que orquestra, é Ele que dirige, é Ele que conduz esta vida de corpo. E assim acontece a edificação, quando a gente pode ministrar uns aos outros. Ontem na nossa célula nós pudemos orar por pessoas, ministrar a vida de pessoas. E assim deve ser corpo de Cristo. Você pode me ajudar aqui a lembrar alguns mandamentos recíprocos que a Bíblia menciona no Novo Testamento? São muitos deles, né? Que falam uns aos outros. Façam não sei o que uns aos outros. Me ajudem a lembrar alguns. Amar uns aos outros, o primeiro de todos eles. Orar uns pelos outros. Servir uns aos outros. Oi? Confessar a culpa uns aos outros. Ok, suportar uns aos outros. Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito disso. Fala sobre aceitar uns aos outros. Numa célula você tem que aceitar um ao outro. Partir o pão uns com os outros. A gente parte o pão bem partido, né? Exortar uns aos outros. Ter o outro com igual cuidado. Animar uns aos outros. Ser obediente uns aos outros. Essa é mais difícil. Confessar pecado uns aos outros, sermos bons e atenciosos uns com os outros, perdoarmos uns aos outros. Isso também não é fácil. Ensinar e instruir uns aos outros, servir uns aos outros, dar conselhos, levar os fardos uns dos outros. São 25. Depois você procura lá, leia o Novo Testamento e procure. Isso tudo é vida de igreja. E que não acontece aqui. Não acontece aqui. Acontece na nossa semana, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos contatos como igreja, como célula. Nós precisamos viver isso. Isso é vida de corpo. É possível praticar tudo isso que nós falamos aqui sozinhos? Eu comigo mesmo? Ou você precisa do próximo? É uns aos outros. Tem alguns que a gente consegue praticar, né? Amar a si mesmo. Isso a gente consegue praticar. Às vezes é um amor meio esquisito, né? Servir a mim mesmo, né? O Evangelho não tem a centralidade no eu. O Evangelho tem a centralidade no próximo. Quando fala aqui desses mandamentos, de relacionamentos com o próximo, esse texto fala que essas coisas é o pastor que tem que fazer? Lógico que é. É o presbítero? Os presbíteros? Sim. Os diáconos? Também. Os facilitadores de célula? Também devem viver dessa maneira. Mas indistintamente todos os membros. Todos. Você é instrumento de Deus para a edificação e crescimento da sua célula. Você tem responsabilidade sobre todos esses mandamentos recíprocos. Porque somos igreja de Jesus Cristo. Então, nesta condição de membros do corpo, todos nós somos iguais. Leia 1 Coríntios capítulo 12. Não tem membro mais importante que o outro. Todos são importantes. Perca algum membro do teu corpo, né? Um primo meu lá de Londrina, mexendo com uma serra elétrica, um dia perdeu esse dedinho. Ele disse assim, meu Deus, eu nunca sabia como esse dedinho era tão importante. É corpo.
Nós fazemos parte uns dos outros. Isso é uns aos outros. É assim que o corpo precisa existir. Então não pense que você vive corpo se você só vem aqui, assiste a celebração, vai para sua casa e volta no domingo que vem. Ou então se vem aqui, assiste a celebração, vai na sua célula, assiste a sua célula ou participa da sua célula e pronto, não tem conexões. Precisamos desenvolver conexões. Quem edifica o corpo? É o próprio Cristo. É o Espírito Santo de Deus que edifica o corpo. Abra lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, vamos ler os versos 4 a 6. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. E no verso 11 diz, porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então quem edifica o corpo é o próprio Cristo, por meio do seu Espírito que habita em nós. Através de nós. Nós somos instrumentos. Através de cada pessoa. Repita comigo, cada pessoa. Agora repita comigo, isso inclui a mim. Você está trabalhando para a edificação do corpo, meu irmão? Está sendo canal para que o corpo cresça, fazendo a sua parte. Seja você um dedinho do pé, da mão, seja nariz, ou seja que parte do corpo. Uns aos outros é vida de corpo. Um outro princípio importante nessa vida de corpo de Cristo é o de casa em casa. Nós não precisamos nos reunir aqui. Nós chamamos esse lugar de templo. Mas na visão neotestamentária, Deus não habita mais aqui, querido. Se a gente sair, Ele vaza também. Tá? Você acha que Ele vai ficar aqui fazendo o quê? Ele vem durante a semana, né? Porque nós estamos aqui, Gisele, o pastor Zé, o pastor Chico, né? O Éder. Daí Ele está aqui também. Né? Mas a gente saiu, fechou a porta, acionou o alarme, ó, fui. Ele vai com a igreja. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Então, se na tua casa tem mais de 2 pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, lá é a igreja. Jesus vai estar naquele lugar. Casas, esse era o lugar onde a igreja se reuniu e se reúne até hoje, nas casas. O templo deixa de ter a sua importância. No ministério de Jesus, o próprio Jesus prediz a destruição do templo. Chega, deu o que tinha que dar. O Espírito de Deus já tinha vazado já uns 400 anos antes, né? Quando o templo foi destruído pelos babilônicos, lá em 586, Ezequiel narra o Espírito Santo, ó, fui, vou embora, né? Vou ficar aqui, vão destruir o templo. E agora nós somos o templo do Espírito, nessa visão neotestamentária. Eu sou o templo do Espírito, o Espírito Santo habita em mim. Que privilégio! A gente poder saber que numa casa, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Cristo, Ele está ali. E ali vai acontecer tudo. Não precisa de pastor, não precisa de presbítero, não precisa de diácono para abrir porta, entregar boletim. Não precisa nada disso. É a igreja reunida, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles, diz Mateus 18, 20. Que privilégio receber a igreja na nossa casa ontem. Primeiro encontro de célula na nossa casa nova. A igreja de Jesus Cristo entrando naquele lugar. Lá é um campo missionário muito grande. E essa palavra grega de casa, oikos, que nós conhecemos muito, diz respeito ao quê? A prédio? Diz respeito a relacionamentos. Oikos são relacionamentos, o meu vínculo com pessoas, porque igreja é feita de pessoas. Agora a minha pergunta é, qual é o ambiente onde a gente tem maior dificuldade e é mais desafiante viver a fé? Dentro de casa. É lá que Jesus quer ir. É lá que a igreja precisa estar. Esse papo de lá em casa a gente quebra o pau e daqui na igreja a gente faz cara de santo. Jesus pegou essa estratégia assim, não, deixa eu já pegar em casa, né? Antes de vir para o templo. É lá que Jesus habita. É da nossa casa que Jesus quer fazer uma igreja. Não só para que nós vivamos igreja, mas que aqueles que estão à nossa volta possam viver igreja. É lá que Jesus quer entrar. Jesus morava com Pedro, em Cafarnaum. E lá ele pregou e operou milagres. Esse texto que nós lemos lá de Marcos dizia o quê? Jesus estava em casa, ele chegou em casa e afluiu uma grande multidão. E depois trouxeram um paralítico. Então ali o culto aconteceu ali, naquela casa. Não foi marcado horário, não foi entregue convite para o pessoal ir assistir o culto, não. Jesus entrou lá, a multidão afluiu, trouxeram o paralítico, Jesus estava pregando, desceram o paralítico, Jesus curou o paralítico, igreja.
culto sendo realizado dentro de uma casa. Não era o templo de Jerusalém. Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Que milagre! Jesus entra naquela casa com os seus discípulos e aquela menina é ressuscitada. O milagre aconteceu dentro da casa, não foi lá. Jesus não falou, olha Jairo, o negócio é o seguinte, você leva a sua filha ao templo de Jerusalém às 15 horas, vai ter um culto lá de libertação e ressurreição, e daí nós vamos estar preparados, e lá tem a unção está naquele lugar. Hoje não fazem esse tipo de propaganda, né? Mas naquela época faziam. Né? E lá então as coisas irão acontecer. Lá o pastor está ungido, né? Lá ele recebeu o poder e ele vai orar. Não é qualquer um que tem que orar, não. Porque senão não ressuscita. Assim, distorções. E lá Jesus entrou na casa daquela filha de Jairo e a gente não sabe como é que foi a história daquela família depois daquela menina ressuscitar, né? O que será que aconteceu com aquela casa? Jesus entrando na casa de Zaqueu. Que experiência maravilhosa! Todo mundo lá de fora. Jesus na casa de Zaqueu, meu Deus, bandido, cara safado, corrupto. E Jesus entra lá e traz salvação sobre aquela casa. Jesus manda os discípulos irem de cidade e entrarem aonde? Nas sinagogas? Aonde Jesus manda eles entrarem? Nas casas. Entrem nas casas. E ao entrar na casa diz, a paz esteja sobre essa casa. A igreja de Jesus Cristo é simples. Que mensagem poderosa, que a paz venha sobre essa casa. Quando uma célula entra numa casa, isso é poderoso, gente. Aliás, você já abriu a porta da sua casa para receber a célula? É a igreja de Jesus Cristo. Se você não recebeu, você está perdendo a bênção, irmão. Qual o ambiente onde a gente desenvolve maior intimidade? Na casa. Dentro da família. Às vezes a intimidade não é muito boa, né? Mas enfim. A gente desenvolve. Não tem como ser alguém diferente. Onde a gente é de fato quem a gente é? Dentro da casa. Assim a igreja viveu por pelo menos 3 séculos. E agora nós estamos resgatando isso. Resgatando de casa em casa. Quando a sua célula se reúne, é a igreja reunida. É Jesus no meio dessa célula. Tudo pode acontecer lá, meu irmão. O pastor não precisa estar lá. Os presbíteros não precisam estar lá. Diáconos não precisam estar lá para entregar boletim. Nem boletim você precisa fazer. Reúna-se, 2 ou 3. Jesus está no meio. Tudo pode acontecer. Tudo que ele quiser que aconteça, irá acontecer. Porque é a igreja de Jesus Cristo. Por fim, eu quero considerar o seguinte. Manter a estrutura simples. Quando a gente fala de célula, a gente pensa em manter a estrutura simples. A igreja é simples. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu estive na África 2 vezes. Sabe onde o povo se reúne lá? Embaixo de árvore. Tem um mover diferente? Dos templos e das catedrais? Eu acho que tem, melhor, né? Mais poderoso. Porque eles se desvestem de toda ostentação, de tudo aquilo que é humano. E estão ali debaixo de uma árvore, adorando a Deus e celebrando a Jesus. Pensa que tem equipes de louvor nas igrejas da África, meu irmão? No máximo tem 2 ou 3 atabaques lá. E voz, e assim rola um louvor poderoso. Que eu lembro da gente estar caminhando em direção a uma igreja, às vezes quilômetros andando, e a gente já ouvia de longe o som daquele povo adorando a Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que não precisa de acessório. A gente tem muito acessório. A gente acha que precisa de muito acessório. O que é imprescindível para o crescimento da igreja e expansão do reino? Um prédio? Sala? Cadeira? Confortável, de preferência, não essas de plástico. Por isso que a gente deixa de plástico, né? Porque para ninguém ficar confortável. Né? Exime o pregador? Então não sou eu. Pastor carismático? Não é o Chico. Ministérios A, B, C ou D. É porque tem crente que fala, mas aí não cresce porque não tem ministério A. Ou B, ou C, ou D. Equipe de louvor. Tá uma benção o louvor, mas gente, isso não é uma condição sine qua non para o crescimento da igreja. E para o reino de Deus. Excelentes instrumentos, som apropriado. Esse ambiente nosso não é apropriado. Você já viu esse ambiente? Que coisa esquisita. É o que tem para hoje, né? Escola dominical. Meu Deus, a Manaí não tem escola dominical. Glória a Deus, tem igreja que faz, não importa. Nós entendemos que a nossa caminhada é outra. Essas coisas não são essenciais, não são imprescindíveis para o crescimento do reino. Estar nas mídias sociais. Isso é importante hoje, hein? Nós estamos. Facebook, Instagram, né? Twitter. Gente, isso para nada adianta. Isso pode ajudar, mas na grande maioria das vezes atrapalha. Esse pastor do livro que eu mencionei há pouco diz: o desafio de ser uma igreja simples
é sem dúvida o desafio de vencer a tentação, preste atenção, vencer a tentação do excesso de estruturas e de programas. É mais fácil ser complicado do que ser simples, é ou não é? Como a gente complica. A Bíblia não fala de nada disso, dessa estrutura. Existe a estrutura, mas aí a gente vai enfeitando o pavão, né? Vamos colocar critérios aqui, A, B, C, D, não, para ter o culto, precisa ter a equipe, daí precisa comprar um microfone Shure, daí tem que ter um microfone sem fio pastor e tal. E daí isso tudo vai tornando tudo muito pesado. Graças a Deus nós temos vivido a igreja de uma forma muito mais leve e fazendo o reino de Deus de acordo com aquelas ferramentas que a gente tem na mão e que Deus nos permite ter. Mas a gente precisa cuidar com a tentação dos excessos na estrutura. A gente ouve continuamente, pastora, Manaim precisa se preocupar com a terceira idade. Ou então com os casais, Manaim não tem nada para casais. Ou então com os jovens, ou então com os adolescentes, ou então com as crianças. Não, as crianças têm até uma estrutura boa. Né? E assim vai, gente. Estrutura, programa, evento, coisas para fazer, para se fazer e perde-se o foco das pessoas. Precisamos manter uma estrutura simples. É mais fácil ser complicado do que ser simples. Jesus nos ensina a simplicidade. Veja como Jesus implantou o reino de Deus. Ele veio com uma equipe do céu. Ele mais uma comitiva, devia ter vindo, né? Sozinho, uma comitiva. Anjos, miríades, né? Não, a simplicidade, a gente está aproximando do Natal. Veja como Jesus nasceu. Simples, mas poderoso. Assim deve ser a igreja, simples, mas poderosa. Eu mencionei um tempo atrás, muitos anos atrás, nós ganhamos uma pessoa para Cristo, e um casal, uma família para Cristo, e eles eram católicos, e a família da esposa era muito católica. A primeira vez que os pais dela, católicos, pense naquele católico, né? Chegaram aqui, não era aqui, era ainda um outro espaço nosso. A mãe dela comentou com elas, aquela igreja com cadeira de plástico, tipo, né? Mas são valores. São paradigmas, são conceitos que as pessoas têm. Cadeira de plástico na igreja, meu Deus, podia ser um pouquinho, podia ter uma almofadinha pelo menos. Né? Não, é para a gente ficar bem desconfortável mesmo e saber que a nossa missão não é aqui, né? Lá fora. Queridos, a gente precisa aplicar isso, descomplicar. E quando eu penso no planejamento 2016, nós como liderança, a gente pensa em descomplicar, em tornar a coisa simples, simples para crescer, para não precisar ficar necessitando de estruturas e de dinheiro e de condições, e a gente fica assim, só contemplando, né? Queríamos fazer isso, queríamos fazer aquilo, mas não podemos, porque requer gente, trabalho e tal, enfim. Simples. Tem uma frase, até o Jorge citou essa frase de Leonardo da Vinci, ele disse, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Chique, né? Foi ele que disse. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Pense no reino de Deus. O reino de Deus é simples. E é totalmente sofisticado. Poderoso. Tremendo. Efetivo. Nós, igreja, precisamos viver isso. Ainda Albert Einstein disse assim, tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Forma mais simples possível. As nossas células, os nossos encontros, os ministérios, tudo mais simples possível. Porque o nosso alvo é gente, são pessoas. Então quando a gente fica falando, a igreja precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, não precisa. A igreja já tem muito mais do que precisa. A igreja precisa agir. A igreja precisa cumprir a missão. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja precisa discipular pessoas. Isso sim está faltando na vida da igreja. Nós vivemos a essência daquilo que nós fomos feitos para ser. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele diz o seguinte, a perfeição é alcançada não quando não há nada para adicionar, mas quando não há mais nada para se retirar. A perfeição é alcançada não quando não há nada para adicionar, mas quando não há mais nada que se possa retirar. Assim nós precisamos viver como igreja. O que nós podemos retirar? Para que nós possamos ser leves, ágeis e ferozes como igreja. Como isso tudo pode aplicar à igreja hoje? Como isso tudo pode aplicar à sua célula? Às vezes até na célula a gente complica as coisas, gente. Um grupo de 10 pessoas. E é uma complicação, é um pacto para marcar o horário. Ah, não, vamos ser assim, não, vamos fazer assado. Não, mas tem que ter comida, não tem comida, mas tem que ser um churrasco. Não, mas a gente só pode comprar pão com mortadela. E daí vira uma confusão. A gente complica.
aquilo que precisa ser simples. Quero uma igreja mais simples do que uma igreja nas casas, cujas bases são os relacionamentos e cujo centro é Cristo. Isso é simples, não precisa de mais nada. Uma casa, por mais simples que seja, 2 ou 3 pessoas. E Jesus estará lá, você quer mais o quê, meu irmão? Não vai precisar tirar 1 centavo do bolso. Ah, pastor, mas o lanche não serve. Para ficar mais econômico. Para quê? Precisa de... Até melhor, né? Porque a gente prova se as pessoas vão na célula por causa do lanche ou vão por causa de Cristo. Né? Jesus fez isso com a multidão, né? Multiplicou os pães e daí o povo foi atrás. Jesus falou, vocês vieram por causa do lanche. Eu sei. A decisão que nós, como liderança da Manaim, já tomamos há 15 anos atrás é de sermos uma igreja em células, vivermos isso. E célula não diz respeito a um movimento ou então a uma estratégia que está sendo inventada aqui, mas o que a Bíblia fala. Você pode chamar do que for, de grupo pequeno, de célula, de igreja nas casas. O nome para a gente não interessa, o que interessa é o conceito e a prática, que são os princípios da palavra de Deus. Nós já tomamos essa decisão e seguiremos assim. Ou seja, a célula não é uma opção para aqueles que são membros da Manaim. Não é parte de um buffet, não é. A célula é uma condição que você tem. Se você quer viver corpo e igreja, você precisa estar ligado a uma célula, senão você não vai estar vivendo igreja. Você vai vir aqui nos visitar uma vez por semana assistindo culto. Mas se você não fizer parte integrante de corpo, de célula e não viver intensamente aquilo, você está desconectado da vida de corpo. E nós temos falado isso continuamente. Nada concorre com a célula. Se você tem um aniversário e a célula, vá para a célula. Se você tem um ensaio do Ministério de Louvor e célula, vá para a célula. Se você tem uma vigília e célula, vá para a célula. Se você tem um passeio no shopping ou pagar uma conta e célula, vai para a célula. Prioridade, é ali que a gente vive a vida do corpo. É na célula que acontece a edificação, a comunhão e a evangelização. É ali que isso acontece. É lá que nós vivemos de fato igreja e não aqui. É na célula que a vida de corpo acontece. Todo membro da Manaim, todo membro desta igreja deve compreender e corresponder a esse compromisso. E nós somos muito claros no dia da recepção aqui. Você deve se comprometer e corresponder a frequentar os encontros de célula e frequentar as celebrações. Na celebração nós damos a instrução, na célula nós colocamos as coisas em prática e vivemos vida de corpo. Nós estamos nos esforçando, em 2016 a gente vai fazer mais uma forcinha para sermos uma igreja simples e eficaz na missão de fazer discípulos. Queremos ser uma igreja simples, mas que faz, que realiza a obra, que vive a missão. E fechando aqui, querido, se você é membro desta igreja, você deve acreditar nessa visão e abraçá-la. Senão não tem sentido você fazer parte desse corpo. Se você não acredita nessa visão e não abraça ela para si, não tem sentido, você está desconectado, você é um membro que não está ligado. A gente sabe que isso demanda um processo e nós respeitamos esse processo. Mas você precisa viver intensamente isso. Chega de discurso. Faça de fato parte da igreja. Por isso eu quero convidar todo mundo agora no final desse ano a repensar. Por que eu faço parte da minha célula? O que a minha célula tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com ela? Por que a minha célula está como está? O que eu estou contribuindo para ela ser diferente? Ou o que eu estou deixando de contribuir? E principalmente pensarmos e repensarmos se a base daquilo que a gente vive como igreja está aqui. Na palavra de Deus. Assim nós, da liderança desta igreja, nós cremos. E assim nós vamos prosseguir no ano de 2016. Não espere nada diferente. Continuaremos fazendo o simples. Feijão com arroz, o básico, mas tem comida no prato todo dia. Não ficar inventando firula de jantar super elaborado que você só pode fazer uma vez cada 3 meses. Feijão com arroz. Assim vamos prosseguir. E queremos que você faça parte disso. Queremos que de fato você vista a camisa. Se você não faz parte de uma célula, meu querido, comece a fazer. E quando eu falo fazer parte de uma célula, não significa ter só teu nominho lá e você vai de vez em quando. Estou falando você fazer parte. Você integrar, você estar por inteiro ali. Íntegro significa estar inteiro. Não só tendo o pezinho de presença ou FJ de falta justificada. Você faz parte de uma célula, mas não vive o que a gente está falando aqui, de comunhão de corpo, de crescimento, e nem vê isso acontecer na sua célula, então comece a viver. Comece por você. Porque é fácil a gente falar que a célula é ruim, né? Só que a célula é você, meu querido. Então se a célula é ruim, você é ruim também. Não é uns aos outros? Vamos dividir aqui, gente.
Cada um pega uma fatia, ninguém fica sem. Tá? Então é assim que nós queremos viver, é assim que nós estamos vivendo. Queridos, fiquem em pé. Vamos orar, encerrando essa palavra. Pense sobre isso. Pense nessa caminhada de corpo. Pense enquanto você tem vivido esta realidade que nós discorremos aqui. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Tá? Não é proposta e visão de uma liderança. O que nós queremos é viver o que a palavra de Deus diz. Então vamos começar a fazer esses ajustes. No final deste ano, não deixe para o ano que vem não. Comece a ajustar agora. Porque se não ajustar agora, você não vai ajustar o ano que vem também. Tá? Então comece a viver intensamente vida de corpo. E vamos ser simples. Vamos deixar de querer colocar ainda mais acessórios nessa estrutura, porque senão ela vai ficar pesada demais e a gente não vai conseguir caminhar. A igreja tem que ser leve. Reunindo numa casa, como ontem lá em casa, né? Recebemos visitas preciosas lá, né? E daí nos reunimos, oramos juntos, partilhamos as coisas de Deus, comemos juntos, pronto. Né? A igreja se reunindo de casa em casa, e a igreja fazendo diferença nessa cidade. É isso que nós queremos. Baixe sua cabeça. Senhor, te damos graças, Deus, pela tua palavra que nos instrui, pela verdade do Senhor que nos confronta. Deus, e de fato nós precisamos continuamente repensar se os nossos paradigmas estão de acordo com a tua palavra ou estão de acordo com aquilo que se vê por aí hoje. Deus, nós não queremos seguir modelos que não sejam o seu, aquele estabelecido pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que estabeleceu a igreja e edifica a sua igreja. E nós queremos viver debaixo desse modelo. Deus, fala conosco, Deus, fala com cada um aqui. Deus, eu sei que existe muitas vezes inquietações em muitos corações. Eu sei que existe muitas pessoas que não conseguem exatamente se adequar, Deus, a esta visão. Mas eu oro para que o teu Espírito, Senhor, ministre e fale com cada coração. Fale em relação aos posicionamentos que nós precisamos tomar para sermos de fato a igreja de Jesus Cristo. A igreja que avança, a igreja que é o reino de Deus nessa terra. A igreja que não depende de nada mais, senão de pessoas e da presença do Senhor no meio delas. E isso nós temos gratuitamente, isso nós temos em todo lugar, isso nós temos em qualquer circunstância, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos cada dia mais vivermos igreja, corpo vivo de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Querido, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Ainda em pé, vamos ler os textos da palavra para a nossa reflexão nessa manhã. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até a primeira parte do verso 3. Marcos 2, de 1 a 3. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ok, depois nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 26. 1 Coríntios 14, 26. A palavra diz assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. E ainda vamos para 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém, querido? Você pode se sentar. Você pode estar se perguntando qual é a relação desses três textos. Na sequência da mensagem você vai entender. Queridos, esses nossos encontros
que chamamos de celebração, são encontros para instrução para a igreja. Nós não estamos aqui para ouvirmos uma palavra de alento e sairmos daqui um pouquinho mais felizes para encararmos uma nova semana. Nós não estamos aqui cumprindo um rito para dizermos, não, hoje é domingo, então é dia de ir à igreja, marcar o cartão, bater o ponto. Nós estamos aqui porque, como igreja de Jesus Cristo, nós temos uma missão, temos um propósito, temos uma direção a seguir. E nós precisamos entender esta direção e seguirmos juntos, todos, nesta mesma direção. Por isso, as palavras que são trazidas aqui aos domingos, são palavras que, durante a semana, nós voltamos a compartilhar na nossa célula. Porque a ideia não é simplesmente que seja uma palavra que hoje possa ministrar meu coração, mas de repente amanhã eu já esqueço dela. Na célula nós vamos compartilhar a prática desta palavra. Na célula nós vamos falar a respeito de que se aquilo que nós ouvimos e aquilo que a palavra de Deus nos ensina é de fato uma prática na nossa vida, é o nosso estilo de vida enquanto igreja. Nós estamos já no mês de novembro, portanto, finalizando todas as atividades do ano. E nós, da equipe pastoral e liderança da igreja, estamos trabalhando no planejamento de 2016. Ele já está acontecendo. E isso tem feito a gente fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada como igreja. O que nós fazemos? Olhamos para trás e vemos aquilo que já percorremos. E daí olhamos adiante e percebemos o quanto ainda temos que percorrer. E como nós vamos percorrer esta caminhada. Nessas reflexões, pessoalmente, eu tenho até compartilhado com a liderança, eu tenho refletido muito sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Tenho pensado muito na visão que nós temos como igreja de Jesus Cristo e especialmente como Igreja Presbiteriana Independente Manaim. Tenho repensado as nossas células como a base da igreja. Esse foi o tema que nós trabalhamos no último encontro na Escola de Liderança semana passada. Será que de fato as nossas células estão sendo a base, o alicerce da caminhada da igreja? Queridos, a gente precisa reconhecer e admitir que existem muitos paradigmas que nós temos a respeito da vida de corpo que não tem nada a ver com esta palavra aqui. Muitos paradigmas e práticas que nós chamamos que são práticas de vida de corpo e igreja, mas que não estão relacionados à palavra de Deus. Você quer um exemplo? Eu vou te dar 4. O primeiro exemplo é baseado nesse texto de 1 Coríntios que nós lemos. O que diz lá? O que deve ser feito quando a igreja se reúne? E o que diz o texto? Um traz um cântico, outro traz uma palavra de edificação, outro traz uma mensagem em línguas, o outro interpreta, certo? O apóstolo Paulo é bem prático, e ele estava de fato instruindo a igreja que como deveria ser a reunião da igreja. Agora a pergunta é, isto acontece nas nossas celebrações? É neste lugar aqui onde isso acontece? E no final do texto ele diz que tudo seja feito para a edificação do corpo, da igreja. De alguma maneira até acontece algo a respeito disso, mas é muito pouco, certo? Porque lá ele fala, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra. O que Paulo narra aqui em 1 Coríntios é que há uma interatividade, há uma participação da igreja, do corpo como um todo. Só que num culto como esse, que nós participamos dominicalmente, isso não acontece. Mas isso pode acontecer numa célula, não é verdade? Porque a célula é um ambiente menor e é um ambiente onde nós podemos deixar o Espírito de Deus nos usar. Usar com os nossos dons para que haja ministração e edificação do corpo. É lá na célula que nós nos levantamos para orar pelo outro, fazemos a cadeira da bênção, compartilhamos a palavra de Deus, damos o nosso testemunho ou então apresentamos a nossa necessidade para que o corpo possa participar. Então eu fico pensando, aquelas pessoas que só participam deste momento aqui da celebração, elas não estão vivendo aquilo que a igreja fala, que a Bíblia fala, que é ser igreja. A contribuição de cada um por meio dos dons do Espírito para que a igreja seja edificada. O segundo exemplo, o texto de Tiago 5,16, bastante conhecido nosso, diz lá, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam
curados. Confessem uns aos outros. Isso acontece nesse ambiente aqui? Confissão de pecados uns aos outros? Às vezes até a gente tem algumas orações assim do tipo: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas isso não é confissão, em primeiro lugar. Porque confissão significa você falar a mesma coisa. Ou seja, se você mentiu, confissão significa dizer eu menti. Se você adulterou, confissão significa dizer eu adulterei. Se você feriu o seu irmão, confissão significa dizer eu feri o meu irmão. E não colocar na categoria de multidão de pecados. Deus quer ouvir pelo nome, Ele sabe o pecado que você cometeu. E Ele não está falando aqui para confessar a Deus. Ele está falando que a confissão deve acontecer uns com os outros. E isto não acontece nesse ambiente. E às vezes não acontece nem na célula. Então nós estamos professando que cremos em algumas verdades e princípios da vida de reino de Deus que nós não estamos vivendo. Uma outra questão é a identificação e uso dos dons espirituais. Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Se você está no comecinho de uma caminhada, pode ser que você ainda não tenha identificado. Mas se você já tem uma caminhada de mais de ano com Jesus, você precisaria identificar o seu dom espiritual. Como você tem praticado o seu dom? É possível numa celebração como essa eu praticar o meu dom? Ou fica muito mais fácil quando eu estou na célula, num grupo menor? E ali então eu exercito, e não somente eu, mas todos os membros da célula exercitam, não só a identificação, mas o uso dos dons espirituais. Como corpo de Cristo, nós podemos ajudar um ao outro. Domingo passado nós tivemos aquele culto maravilhoso de recepção de membros. E o Gustavo estava falando aqui, eu disse assim, esse menino, ele tem o dom da evangelização. Né? Todo mundo deve evangelizar. Mas eu percebi o dom, porque ele deu testemunho, porque estava sendo batizado e fez um apelo para a igreja, para aqueles que não eram batizados. Então viu o Gustavo e cadê o Ismael, o líder de célula dele, trabalha isso, porque é o dom. É tão simples você ver isso, pessoas com dom de serviço. Pessoas com dons de misericórdia, socorro. Pessoas com dons de fé, enfim, a Bíblia lista, então, todos os dons. Mas muitas vezes nós falamos tanto sobre os dons, mas na prática não há exercício. Nós não utilizamos esses dons que o Espírito de Deus nos dá para a edificação da igreja. Na quarta-feira eu mostrei uma imagem com a seguinte frase para os líderes: igreja é gente e não um lugar. Igreja é gente e não um lugar. E aqui está um outro paradigma. Vamos à casa do Senhor. Onde é que é a casa do Senhor? É aqui? Sim, quando a gente está aqui né? Mas quando a gente sai daqui, né? Não é mais a casa do Senhor. O que é a igreja no contexto de Novo Testamento? É o templo? É o lugar da peregrinação? É o lugar santificado? Não. O templo, no Novo Testamento, é a igreja. São aqueles que são a habitação do Espírito. Somos nós. A palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui foi feito por quem? Foi anjos que edificaram esse prédio aqui? Não. Mão de homens. Deus não habita nesse lugar. E às vezes a gente traz aquele conceito equivocado, né? Que eu preciso ir lá no templo porque Deus está lá. Hoje a gente tem vivido uma outra realidade. Igreja é gente, é povo. Se eu estou no meio do povo que crê e confessa Jesus como Senhor, como o próprio Jesus disse, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, onde ele está? Ali no meio, igreja. Pode ser num shopping center, pode ser numa casa, pode ser na rua, pode ser no ambiente de trabalho. 2 ou 3 que creem e estão reunidos em nome de Jesus, é igreja, é culto, é celebração, é presença de Deus. Milagre pode acontecer. Ouvi o testemunho de Jani e Jorge essa semana, né? Passada. Iam lá para um momento de conversa, para um assunto que na verdade não estava exatamente... enfim, um assunto entre eles e de repente tiveram a oportunidade de encontrar com 2 pessoas e ali falaram de Jesus e oraram com essas pessoas e essas pessoas receberam a Cristo. 2 pessoas, Cristo no meio. A igreja em movimento, num escritório, num dia de semana, não num culto, num templo. Quem sabe essas pessoas nunca viriam até aqui. Se a gente esperasse elas chegarem até aqui, a gente poderia esperar anos. E que bom que não vieram. Que bom que a igreja foi até eles. Paradigmas, nós estamos cheios deles. Se o cristianismo que a gente vive está muito mais associado com lugar, com cargo, com ministério, com programas, com eventos, então a gente não está vivendo plenamente
aquilo que a palavra de Deus fala, que é vida de corpo. E a gente parte então para a seguinte pergunta, e muito simples, e essa pergunta eu lancei aqui no sábado retrasado, no encontro daqueles que seriam recebidos de formação espiritual. Quem estabeleceu a igreja? E isso é uma pergunta. Quem estabeleceu a igreja? Quem estabeleceu a igreja? A convicção está pequena, né? Quem estabeleceu a igreja? Como que nós chamamos essa igreja? A igreja de Jesus Cristo, ponto, não tem mais nada, tá? Igreja de Cristo. Nós não chamamos assim, é dele a igreja. Quando Jesus estava conversando com os discípulos e perguntou quem vocês dizem que eu sou, a resposta dos discípulos qual foi? Tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus virou para Pedro e disse assim, olha Pedro, você é pedra. Mas sobre esta rocha, que é esta declaração, tu és o Cristo, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Tem muita igreja que tem dono aí, não é, pastor seu? É ou não é? Hã? Tem muita igreja que se assenhoreia. Hã? Muita denominação que se assenhoreia da igreja, mas a igreja é de Jesus Cristo, meu querido. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, qual é a sua igreja? Eu disse, eu não tenho. Eu faço parte de uma. Hã? A igreja é de Jesus. Pode parecer um pouco petulância, mas não é uma verdade? Como é que eu posso dizer a minha igreja? Não é minha igreja. Eu sou pastor desta igreja. Deus me colocou como uma função nesta igreja. Mas eu sou tão igreja como vocês. Eu não sou dono dela. Então são paradigmas e paradigmas. E o alicerce da igreja de Jesus Cristo é o próprio Cristo. É a declaração que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. É Ele quem constrói a igreja, não somos nós. É Ele quem é a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquela pedra que era colocada na edificação ou na fundação de um edifício. E Pedro fala que nós agora somos as pedras vivas com a qual Ele edifica a sua igreja. Se você puder abrir comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem, observe esse verbo aqui, o tempo dele, deixem, passivo, que Deus os use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Ele não está falando de templo, ele não está falando de tijolo, ele está falando de pedras vivas. Você e eu somos pedras vivas. E devemos deixar que Deus, por nosso intermédio, e aqui está a nossa cooperação no reino, edifique, construa um templo espiritual, aonde a gente pode servir a Deus como sacerdote dedicado a Ele. Aonde a gente possa, por meio de Jesus Cristo, oferecer sacrifício a Deus que Ele aceite. Não tem nada a ver com prédios, com edifícios. Portanto, queridos, com isso eu encerro a minha introdução dizendo, é Jesus quem nos ensina o que é viver a vida de corpo. E nós precisamos repensar a nossa vida e a nossa caminhada como igreja. Nós estamos encerrando um ano, mas nós já estamos vislumbrando 2016. E queremos avançar, queremos crescer. O tema que eu dei para a minha mensagem é célula, onde vida de corpo acontece. Célula, onde vida de corpo acontece. E a primeira consideração, então, que eu quero fazer aqui nessa mensagem é a seguinte. Jesus estabelece um modelo. Já que Ele que edificou, Ele nos mostra como Ele edificou e o que Ele quer que aconteça nesta igreja, não é verdade? Se você ler os evangelhos, você vai aprender o que Jesus quer de nós como igreja. Na quarta-feira eu fiz uma citação de um livro que eu estou lendo e que está provocando algumas reflexões. É um livro de um amigo meu, pastor de uma igreja em São Luís do Maranhão, e ele diz o seguinte: o centro do ministério de Cristo eram as pessoas. Ele deu sua vida por elas. A maior parte do tempo de Jesus foi dedicado diretamente às pessoas. Portanto, se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos seguir na mesma linha. O centro do nosso ministério, daquilo que nós fazemos como igreja, tem que ser gente, pessoas. Nós precisamos dar a vida por elas.
Ah, pastor, mas isso é bíblico? É. 1 João 3,16 diz, assim como Cristo deu a sua vida por nós, como continua? Nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Logicamente não é a mesma entrega, mas é ser discípulo. Jesus se entregou, ele foi para a cruz, ele quer que a sua igreja se entregue também. Ele quer que o centro, a base, a razão da existência da igreja sejam pessoas. Parece óbvio, não é? Mas não é. Na nossa prática, na prática da igreja de uma forma geral, isto não é óbvio. O ministério de Jesus não aconteceu em torno do templo. Jesus foi algumas vezes ao templo. Segundo o Evangelho de João, ele esteve 3 vezes em Jerusalém. Ali não era o lugar onde ele se agradava em ficar. Estar no templo era incomodativo para Jesus, era algo ruim. Porque ele via ali algo que estava completamente destruído, uma religião caduca, envelhecida, enrijecida. Tanto é que uma dessas visitas ao templo, ele delicadamente faz um chicote e começa a fazer uma revolução lá dentro. Então o ministério de Jesus não esteve em torno do templo, pelo contrário, esteve bem longe dele. Jesus também não desenvolveu o ministério dele junto aos religiosos. Jesus chamou algum fariseu para segui-lo, para ser discípulo? Algum escriba? Algum sacerdote? Não, esses todos ficaram de lado. Jesus chamou então pecadores, Jesus chamou gente que a sociedade desprezava. Pecadores e pescadores, pescadores, pecadores. Jesus também chamou o cobrador de impostos, que era a classe mais rejeitada e mais odiada pelos judeus. Jesus chamou gente simples. Jesus não chamou ilustres, sábios, doutores, gente com PhD, com título. Jesus chamou pessoas comuns, simples, iletrados. Não significa que aquelas pessoas ilustres ou sábios não fazem parte da igreja. Mas o que Jesus quer dizer com essa mensagem? Que ele é o centro. Ele é o cabeça e não nenhum homem. Para que ninguém se orgulhe das obras que faz. Ele faz a obra até hoje no reino de Deus com gente de coração simples. Gente que o reconhece como Senhor. Esse é o modelo de Jesus para a igreja. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, os versos 26 a 29, ele escreve o seguinte: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Lembra quem você era quando Deus os chamou? Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Então quer dizer, gente, quando falam da igreja, quando fala que crente é retrógrado, é atrasado, né, vive num outro planeta e tal, fique feliz. Né? Diga, graças a Deus, é isso mesmo. Né? Porque a palavra de Deus fala que ele escolheu os loucos do mundo para escandalizar os sábios. Então nós somos os loucos. Quando a gente professa a nossa fé, não fique pensando que o mundo vai te aplaudir não, querido. Certo? E nós somos pessoas simples e pessoas comuns, muitas vezes iletrados. Mas para Deus não importa, Ele não precisa de gente importante para fazer a obra dEle. Ele precisa de gente que quer que Ele seja o cabeça. E quer que Ele seja o fundamento da igreja. E daí Jesus chama 12 homens. E Ele forma a sua equipe, Ele forma a sua célula, que são os chamados discípulos. Que são aprendizes, alunos, seguidores. E Jesus desenvolveu o seu ministério com esses homens. Eu digo, Jesus, Ele poderia ter feito sozinho, né? Poxa, ia ser muito melhor, mais rápido, mais efetivo. Né? Vamos combinar, que aqueles 12 homens deram algum trabalho para Jesus, né? Mas não, ele escolheu assim, era a igreja, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, eu estou edificando a minha igreja. E aqueles 12 homens, então, eram o grupo inicial, aonde Jesus iria iniciar, então, o seu trabalho e a sua igreja. E quem ele chama? Ele chama as pessoas simples, pescadores que estavam com as suas redes. Ele chama pessoas que eram publicanos, que estavam lá como cobradores de impostos. E assim ele chama pessoas simples que o seguiram e passaram a constituir a sua igreja. Aqui estava a célula de Jesus, 12 homens. E eles estavam juntos todo o tempo. Eles iam para todos os lugares. E tinham um único objetivo,
fazer com que o reino de Deus crescesse, anunciar o reino, experimentar o reino de Deus. Isso é igreja. Estar juntos, anunciar reino, experimentar o reino de Deus juntos. Baseado nesse modelo, então, a igreja de Jesus Cristo começou a se tornar poderosa. E como diz o pastor Ralph Neighbor, uma máquina de guerra leve, ágil e feroz. E a igreja começou a avançar e percorrer todos os tempos e todos os séculos depois disso. E tem crescido. E a igreja de Jesus Cristo tem sido assim. Conforme Jesus disse lá, as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Não prevalecem sobre esta igreja. Não sobre o prédio. Não sobre a instituição. Não sobre lideranças. Não sobre cargos. Não sobre ministérios. Mas sobre esta igreja que Jesus chamou. Essa igreja simples, que vive de modo simples. Que é feita de gente simples, mas movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo esses dias e precisamos resgatar esta igreja poderosa que avança esse mundo. Tem muita gente perdida aí, gente, para ser alcançada. E o que nós estamos fazendo? Tranquilos ali nas nossas células, toda semana, nos reunindo e tendo um lazer gospel? Não foi para isso que nós fomos chamados. Há um chamado sobre a vida da igreja. E nós precisamos cumprir esse chamado. Então essa é a base. Esse é o modelo de Jesus Cristo. Nós precisamos entrar e viver este modelo. Como eu falei, a igreja diz respeito a gente. O chamado de Jesus dizia respeito a gente. Jesus não estava confinado nos templos, muito menos nas sinagogas. Jesus estava no meio do povo. Assim deve ser a igreja, estar no meio do povo. Viver uns aos outros. Assim é a vida do corpo de Cristo. Vivendo uns aos outros. Não é um aos outros, como está acontecendo agora. Mas é uns aos outros. Então, se a razão de existir da igreja é relacionamento, este relacionamento tem que ser uns aos outros. Eu preciso estar ligado com o outro. E aqui está a base da vida de corpo. Por isso que o apóstolo Paulo usa a figura, a metáfora da igreja como um corpo que não se desconecta. Eles estão interligados, todos têm a sua função e a sua importância na vida do corpo de Cristo. Não é aquela coisa, se eu estiver disposto, eu vou. Né? Ou se eu tiver tempo, eu me envolvo em ministério ABC ou D. Não. É vida de corpo, é conexão. Isto quer dizer igreja. E isso não acontece nas celebrações, gente. O máximo que acontece aqui é aqueles que chegam antes, né? Poucos, porque aqui o horário é o seguinte, bateu 10h30, o povo chega. Vem de tudo quanto é lugar, né? E na saída, às vezes, tem uns mais desesperados, com fome, vão rapidinho. Eu, no máximo, aquela conversinha. Oi, tudo bem? Como é que tá? Onde é que vai ser a célula essa semana? E daí como é que foi lá e tal? Tchau, beijo, fui. Isso não é uns aos outros, gente. Isso não é uns aos outros. Né? Amém? Não, misericórdia, né, Jorge? Amém. Isso, verdade. Então, queridos, é isso que a gente precisa viver no corpo. Sabe aquele corpo que está conectado e que tem ligações durante a semana e a gente se importa um com o outro, ora um pelo outro e age como o corpo de Cristo. Uns aos outros, diz respeito a mim, diz respeito a cada um de nós aqui. Mas para isso, a gente precisa ter um ambiente desta mutualidade. A gente precisa ter um ambiente da troca, onde eu consigo abrir meu coração, onde eu consigo ser usado por Deus, onde eu me deixo receber a ministração do outro, onde eu permito ser muitas vezes corrigido, exortado, onde eu sou usado por Deus para exortar, corrigir e ministrar o meu irmão. Isso é corpo. Ambiente de confiança. Ambiente onde Cristo ocupa o centro, e nós falamos isso continuamente. O centro da célula tem que ser Cristo. Porque se você reunir na sua célula, pode estar um monte de gente, tem um monte de comida boa, o povo está feliz e contente, mas Jesus não está no centro daquele lugar, isso não é igreja. Pode ser, chame de qualquer outra coisa, mas não chame de igreja. Porque Ele é o cabeça desse corpo. É Ele que orquestra, é Ele que dirige, é Ele que conduz esta vida de corpo. E assim acontece a edificação, quando a gente pode ministrar uns aos outros. Ontem na nossa célula nós pudemos orar por pessoas, ministrar a vida de pessoas. E assim deve ser o corpo de Cristo. Você pode me ajudar aqui a lembrar alguns mandamentos recíprocos que a Bíblia menciona no Novo Testamento? São muitos deles, né? Que falam uns aos outros. Façam não sei o que uns aos outros. Me ajudem a lembrar alguns. Amar uns aos outros, o primeiro de todos eles. Orar uns pelos outros. Servir uns aos outros. Oi? Confessar a culpa uns aos outros.
Ok, suportar uns aos outros. Existem muitos textos bíblicos que falam a respeito disso. Fala sobre aceitar uns aos outros. Numa célula você tem que aceitar um ao outro. Partir o pão uns com os outros. A gente parte o pão bem partido, né? Exortar uns aos outros. Ter o outro com igual cuidado. Animar uns aos outros. Ser obediente uns aos outros. Essa é mais difícil. Confessar pecado uns aos outros, sermos bons e atenciosos uns com os outros, perdoarmos uns aos outros. Isso também não é fácil. Ensinar e instruir uns aos outros, servir uns aos outros, dar conselhos, levar os fardos uns dos outros. São 25, depois você procura lá, leia o Novo Testamento e procure. Isso tudo é vida de igreja. E que não acontece aqui. Não acontece aqui. Acontece na nossa semana, no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos contatos como igreja, como célula. Nós precisamos viver isso. Isso é vida de corpo. É possível praticar tudo isso que nós falamos aqui sozinhos? Eu comigo mesmo? Ou você precisa do próximo? É uns aos outros. Tem alguns que a gente consegue praticar, né? Amar a si mesmo. Isso a gente consegue praticar. Às vezes é um amor meio esquisito, né? Servir a mim mesmo, né? O Evangelho não tem a centralidade no eu. O Evangelho tem a centralidade no próximo. Quando fala aqui desses mandamentos, de relacionamentos com o próximo, esse texto fala que essas coisas é o pastor que tem que fazer? Lógico que é. É o presbítero? Os presbíteros? Sim. Os diáconos? Também. Os facilitadores de célula? Também devem viver dessa maneira. Mas indistintamente todos os membros. Todos. Você é instrumento de Deus para a edificação e crescimento da sua célula. Você tem responsabilidade sobre todos esses mandamentos recíprocos. Porque somos igreja de Jesus Cristo. Então, nesta condição de membros do corpo, todos nós somos iguais. Leia 1 Coríntios capítulo 12. Não tem membro mais importante que o outro. Todos são importantes. Perca algum membro do teu corpo, né? Um primo meu lá de Londrina, mexendo com uma serra elétrica, um dia perdeu esse dedinho. Ele disse assim, meu Deus, eu nunca sabia como esse dedinho era tão importante. É corpo. Nós fazemos parte uns dos outros. Isso é uns aos outros. É assim que o corpo precisa existir. Então não pense que você vive corpo. Se você só vem aqui, assiste a celebração, vai para sua casa e volta no domingo que vem. Ou então se vem aqui, assiste a celebração, vai na sua célula, assiste a sua célula ou participa da sua célula e pronto, não tem conexões. Precisamos desenvolver conexões. Quem edifica o corpo? É o próprio Cristo. É o Espírito Santo de Deus que edifica o corpo. Abra lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, vamos ler os versos 4 a 6. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. E no verso 11 diz, porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Então quem edifica o corpo é o próprio Cristo, por meio do seu Espírito que habita em nós. Através de nós. Nós somos instrumentos. Através de cada pessoa. Repita comigo, cada pessoa. Agora repita comigo, isso inclui a mim. Você está trabalhando para a edificação do corpo, meu irmão? Está sendo canal para que o corpo cresça, fazendo a sua parte. Seja você um dedinho do pé, da mão, seja nariz, ou seja que parte do corpo. Uns aos outros é vida de corpo. Um outro princípio importante nessa vida de corpo de Cristo é o de casa em casa. Nós não precisamos nos reunir aqui. Nós chamamos esse lugar de templo. Mas na visão neotestamentária, Deus não habita mais aqui, querido. Se a gente sair, Ele vaza também. Tá? Você acha que Ele vai ficar aqui fazendo o quê? Ele vem durante a semana, né? Porque nós estamos aqui, Gisele, o pastor Zé, o pastor Chico, né? O Éder. Daí Ele está aqui também. Né? Mas a gente saiu, fechou a porta, acionou o alarme, ó, fui. Ele vai com a igreja. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Então, se na tua casa tem mais de 2 pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, lá é a igreja. Jesus vai estar naquele lugar.
Casas, esse era o lugar onde a igreja se reuniu e se reúne até hoje, nas casas. O templo deixa de ter a sua importância. No ministério de Jesus, o próprio Jesus prediz a destruição do templo. Chega, deu o que tinha que dar. O Espírito de Deus já tinha vazado já uns 400 anos antes, né? Quando o templo foi destruído pelos babilônicos, lá em 586, Ezequiel narra o Espírito Santo, fui, vou embora, né? Vou ficar aqui, vamos destruir o templo. E agora nós somos o templo do Espírito, nessa visão neotestamentária. Eu sou o templo do Espírito, o Espírito Santo habita em mim. Que privilégio! A gente poder saber que numa casa, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Cristo, Ele está ali, e ali vai acontecer tudo. Não precisa de pastor, não precisa de presbítero, não precisa de diácono para abrir porta, entregar boletim, não precisa nada disso. É a igreja reunida, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz Mateus 18, 20. Que privilégio receber a igreja na nossa casa ontem. Primeiro encontro de célula na nossa casa nova. A igreja de Jesus Cristo entrando naquele lugar. Lá é um campo missionário muito grande. E essa palavra grega de casa, oikos, que nós conhecemos muito, diz respeito ao quê? A prédio? Diz respeito a relacionamentos. Oikos são relacionamentos, o meu vínculo com pessoas, porque igreja é feita de pessoas. Agora a minha pergunta é, qual é o ambiente onde a gente tem maior dificuldade e é mais desafiante viver a fé? Dentro de casa. É lá que Jesus quer ir. É lá que a igreja precisa estar. Esse papo de lá em casa a gente quebra o pau e daqui na igreja a gente faz cara de santo. Jesus pegou essa estratégia assim, não, deixa eu já pegar em casa, né? Antes de vir para o templo. É lá que Jesus habita. É da nossa casa que Jesus quer fazer uma igreja. Não só para que nós vivamos igreja, mas que aqueles que estão à nossa volta possam viver igreja. É lá que Jesus quer entrar. Jesus morava com Pedro, em Cafarnaum. E lá ele pregou e operou milagres. Esse texto que nós lemos lá de Marcos dizia o quê? Jesus estava em casa, ele chegou em casa e afluiu uma grande multidão. E depois trouxeram um paralítico. Então ali o culto aconteceu ali, naquela casa. Não foi marcado horário, não foi entregue convite para o pessoal ir assistir o culto, não. Jesus entrou lá, a multidão afluiu, trouxeram o paralítico, Jesus estava pregando, desceram o paralítico, Jesus curou o paralítico, igreja, culto sendo realizado dentro de uma casa, não era o templo de Jerusalém. Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, que milagre! Jesus entra naquela casa com os seus discípulos e aquela menina é ressuscitada, o milagre aconteceu dentro da casa, não foi lá. Jesus não falou, olha Jairo, o negócio é o seguinte, você leva a sua filha ao templo de Jerusalém às 15 horas, vai ter um culto lá de libertação e ressurreição, e daí nós vamos estar preparados, e lá tem a unção está naquele lugar. Hoje não fazem esse tipo de propaganda, né? Mas naquela época faziam. E lá então as coisas irão acontecer. Lá o pastor está ungido, né? Lá ele recebeu o poder e ele vai orar. Não é qualquer um que tem que orar, não. Porque senão não ressuscita. Assim, distorções. E lá Jesus entrou na casa daquela filha de Jairo e a gente não sabe como é que foi a história daquela família depois daquela menina ressuscitar, né? O que será que aconteceu com aquela casa? Jesus entrando na casa de Zaqueu, que experiência maravilhosa. Todo mundo lá de fora, Jesus na casa de Zaqueu, meu Deus, bandido, cara safado, corrupto. E Jesus entra lá e traz salvação sobre aquela casa. Jesus manda os discípulos irem de cidade em cidade e entrarem aonde? Nas sinagogas. Aonde Jesus manda eles entrarem? Nas casas. Entrem nas casas. E ao entrar na casa diz, a paz esteja sobre essa casa. A igreja de Jesus Cristo é simples. Que mensagem poderosa, que a paz venha sobre essa casa. Quando uma célula entra numa casa, isso é poderoso, gente. Aliás, você já abriu a porta da sua casa para receber a célula? É a igreja de Jesus Cristo. Se você não recebeu, você está perdendo a bênção, irmão. Qual o ambiente onde a gente desenvolve maior intimidade? Na casa. Dentro da família. Às vezes a intimidade não é muito boa, né? Mas enfim. A gente desenvolve. Não tem como ser alguém diferente. Onde a gente é de fato quem a gente é? Dentro da casa. Assim a igreja viveu por pelo menos 3 séculos. E agora nós estamos resgatando isso. Resgatando de casa em casa. Quando a sua célula se reúne, é a igreja reunida. É Jesus no meio dessa célula. Tudo pode acontecer lá, meu irmão. O pastor não precisa estar lá. Os presbíteros não precisam estar lá. Diáconos não precisam estar lá para entregar boletim. Nem boletim você precisa fazer. Reúna-se, 2 ou 3. Jesus está no meio. Tudo pode acontecer. Tudo que Ele quiser que aconteça, irá acontecer. Porque é a igreja de Jesus Cristo. Por fim, eu quero considerar o seguinte. Manter a estrutura simples. Quando a gente fala de célula, a gente pensa em manter a estrutura simples. A igreja
é simples. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu estive na África 2 vezes. Sabe onde o povo se reúne lá? Embaixo de árvore. Tem um mover diferente dos templos e das catedrais? Eu acho que tem, melhor, né? Mais poderoso. Porque eles se desvestem de toda ostentação, de tudo aquilo que é humano. E estão ali debaixo de uma árvore, adorando a Deus e celebrando a Jesus. Pensa que tem equipes de louvor nas igrejas da África, meu irmão? No máximo tem 2 ou 3 atabaques lá. E voz, e assim rola um louvor poderoso. Que eu lembro da gente estar caminhando em direção a uma igreja, às vezes quilômetros andando, e a gente já ouvia de longe o som daquele povo adorando a Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que não precisa de acessório. A gente tem muito acessório. A gente acha que precisa de muito acessório. O que é imprescindível para o crescimento da igreja e expansão do reino? Um prédio? Sala? Cadeira? Confortável, de preferência, não essas de plástico. Por isso que a gente deixa de plástico, né? Porque para ninguém ficar confortável, né? Exime o pregador, então não sou eu. Pastor carismático, não é o Chico. Ministérios A, B, C ou D. É porque tem crente que fala, mas aí não cresce porque não tem ministério A. Ou B, ou C, ou D. Equipe de louvor. Tá uma benção o louvor, mas gente, isso não é uma condição sine qua non para o crescimento da igreja e para a reino de Deus. Excelentes instrumentos, som apropriado. Esse ambiente nosso não é apropriado. Você já viu esse ambiente? Que coisa esquisita. É o que tem para hoje, né? Escola dominical. Meu Deus, a Manaí não tem escola dominical. Glória a Deus, tem igreja que faz, não importa. Nós entendemos que a nossa caminhada é outra. Essas coisas não são essenciais. Não são imprescindíveis para o crescimento do reino. Estar nas mídias sociais. Isso é importante hoje, hein? Nós estamos. Facebook, Instagram, né? Twitter. Gente, isso para nada adianta. Isso pode ajudar, mas na grande maioria das vezes atrapalha. Esse pastor do livro que eu mencionei há pouco diz: o desafio de ser uma igreja simples é sem dúvida o desafio de vencer a tentação, preste atenção, vencer a tentação do excesso de estruturas e de programas. É mais fácil ser complicado do que ser simples. É ou não é? Como a gente complica. A Bíblia não fala de nada disso. Dessa estrutura. Existe a estrutura. Mas aí a gente vai enfeitando o pavão, né? Vamos colocar critérios aqui, A, B, C, D. Não, para ter o culto precisa ter a equipe, daí precisa comprar um microfone Shure, daí tem que ter um microfone sem fio pastor e tal. E daí isso tudo vai tornando tudo muito pesado. Graças a Deus nós temos vivido igreja de uma forma muito mais leve e fazendo o reino de Deus de acordo com aquelas ferramentas que a gente tem na mão e que Deus nos permite ter. Mas a gente precisa cuidar com a tentação dos excessos na estrutura. A gente ouve continuamente, pastora, Manaim precisa se preocupar com a terceira idade. Ou então com os casais, Manaim não tem nada para casais. Ou então com os jovens, ou então com os adolescentes, ou então com as crianças. Não, as crianças têm até uma estrutura boa. Né? E assim vai, gente. Estrutura, programa, evento, coisas para fazer, para se fazer e perde-se o foco das pessoas. Precisamos manter uma estrutura simples. É mais fácil ser complicado do que ser simples. Jesus nos ensina a simplicidade. Veja como Jesus implantou o reino de Deus. Ele veio com uma equipe do céu. Ele mais uma comitiva, devia ter vindo, né? Sozinho, uma comitiva. Anjos, miríades, né? Não. A simplicidade, a gente está aproximando do Natal. Veja como Jesus nasceu. Simples, mas poderoso. Assim deve ser a igreja, simples, mas poderosa. Eu mencionei um tempo atrás, muitos anos atrás, nós ganhamos uma pessoa para Cristo, e um casal, uma família para Cristo, e eles eram católicos, e a família da esposa era muito católica. A primeira vez que os pais dela, católicos, pensem naquele católico, né? Chegaram aqui, não era aqui, era ainda um outro espaço nosso. A mãe dela comentou com elas: aquela igreja com cadeira de plástico. Tipo, né? Mas são valores, são paradigmas, são conceitos que as pessoas têm. Cadeira de plástico na igreja, meu Deus, podia ser um pouquinho, podia ter uma almofadinha pelo menos, né? Não, é pra gente ficar bem desconfortável mesmo e saber que a nossa missão não é aqui, né? É lá fora. Queridos, a gente precisa aplicar isso
Descomplicar. E quando eu penso no planejamento 2016, nós como liderança, a gente pensa em descomplicar, em tornar a coisa simples, simples para crescer, para não precisar ficar necessitando de estruturas e de dinheiro e de condições, e a gente fica assim, só contemplando, né? Queríamos fazer isso, queríamos fazer aquilo, mas não podemos, porque requer gente, trabalho e tal, enfim. Simples. Tem uma frase, até o Jorge citou essa frase de Leonardo da Vinci. Ele disse, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Chique, né? Foi ele que disse. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Pense no reino de Deus. O reino de Deus é simples. E é totalmente sofisticado. Poderoso. Tremendo, efetivo. Nós, igreja, precisamos viver isso. Ainda Albert Einstein disse assim, tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Forma mais simples possível. As nossas células, os nossos encontros, os ministérios, tudo mais simples possível. Porque o nosso alvo é gente, são pessoas. Então quando a gente fica falando, a igreja precisa disso, precisa daquilo, não precisa. A igreja já tem muito mais do que precisa. A igreja precisa agir. A igreja precisa cumprir a missão. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja precisa discipular pessoas. Isso sim está faltando na vida da igreja. Nós vivemos a essência daquilo que nós fomos feitos para ser. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, ele diz o seguinte, a perfeição é alcançada não quando não há nada para adicionar, mas quando não há mais nada para se retirar. A perfeição é alcançada não quando não há nada para adicionar, mas quando não há mais nada que se possa retirar. Assim nós precisamos viver como igreja. O que nós podemos retirar? Para que nós possamos ser leves, ágeis e ferozes como igreja. Como isso tudo pode aplicar à igreja hoje? Como isso tudo pode aplicar à sua célula? Às vezes até na célula a gente complica as coisas, gente. Um grupo de 10 pessoas. E é uma complicação, é um pacto para marcar o horário. Ah, não, vamos ser assim, não, vamos fazer assado. Não, mas tem que ter comida, não tem comida, mas tem que ser um churrasco. Não, mas a gente só pode comprar pão com mortadela. E daí vira uma confusão. A gente complica aquilo que precisa ser simples. Quer uma igreja mais simples do que uma igreja nas casas, cuja base dos relacionamentos, cujas bases são os relacionamentos e cujo centro é Cristo. Isso é simples, não precisa de mais nada. Uma casa, por mais simples que seja, 2 ou 3 pessoas. E Jesus estará lá, você quer mais o quê, meu irmão? Não vai precisar tirar 1 centavo do bolso. Ah, pastor, mas o lanche não serve para ficar mais econômico. Para quê? Precisa de... Até melhor, né? Porque a gente prova se as pessoas vão na célula por causa do lanche ou vão por causa de Cristo. Né? Jesus fez isso com a multidão, né? Multiplicou os pães e daí o povo foi atrás. Jesus falou, vocês vieram por causa do lanche, eu sei. A decisão que nós, como liderança da Manaim, já tomamos há 15 anos atrás é de sermos uma igreja em células, vivemos isso. E célula não diz respeito a um movimento ou então a uma estratégia que está sendo inventada aqui, mas o que a Bíblia fala. Você pode chamar do que for, de grupo pequeno, de célula, de igreja nas casas. O nome para a gente não interessa, o que interessa é o conceito e a prática, que são os princípios da palavra de Deus. Nós já tomamos essa decisão e seguiremos assim. Ou seja, a célula não é uma opção para aqueles que são membros da Manaim. Não é parte de um buffet, não é. A célula é uma condição que você tem. Se você quer viver corpo e igreja, você precisa estar ligado a uma célula, que senão você não vai estar vivendo igreja. Você vai vir aqui nos visitar uma vez por semana assistindo culto. Mas se você não fizer parte integrante de corpo, de célula e não viver intensamente aquilo, você está desconectado da vida de corpo. E nós temos falado isso continuamente. Nada concorre com a célula. Se você tem um aniversário e a célula, vá para a célula. Se você tem um ensaio do Ministério de Louvor e célula, vá para a célula. Se você tem uma vigília e célula, vá para a célula. Se você tem um passeio no shopping ou pagar uma conta e célula, vai para a célula. Prioridade, é ali que a gente vive a vida do corpo. É na célula que acontece a edificação, a comunhão e a evangelização. É ali que isso acontece. É lá que nós vivemos de fato igreja e não aqui. É na célula que a vida de corpo acontece. Todo membro da Manaim, todo membro desta igreja deve compreender e corresponder a esse compromisso. E nós somos muito claros no dia da recepção aqui. Você deve se comprometer e corresponder a frequentar os encontros de célula e frequentar as celebrações. Na celebração nós damos a instrução, na célula nós colocamos as coisas em prática e vivemos vida de corpo. Nós estamos nos esforçando, em 2016 a gente vai fazer mais uma forcinha para sermos uma igreja simples e eficaz na missão de fazer discípulos.
Queremos ser uma igreja simples, mas que faz, que realiza a obra, que vive a missão. E fechando aqui, querido, se você é membro desta igreja, você deve acreditar nessa visão e abraçá-la. Senão não tem sentido você fazer parte desse corpo. Se você não acredita nessa visão e não abraça ela para si, não tem sentido. Você está desconectado. Você é um membro que não está ligado. A gente sabe que isso demanda um processo e nós respeitamos esse processo. Mas você precisa viver intensamente isso. Chega de discurso. Faça de fato parte da igreja. Por isso eu quero convidar todo mundo agora no final desse ano a repensar. Por que eu faço parte da minha célula? O que a minha célula tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com ela? Por que a minha célula está como está? O que eu estou contribuindo para ela ser diferente? Ou o que eu estou deixando de contribuir? E principalmente pensarmos e repensarmos se a base daquilo que a gente vive como igreja está aqui. Na palavra de Deus. Assim nós, da liderança desta igreja, nós cremos. E assim nós vamos prosseguir no ano de 2016. Não espere nada diferente. Continuaremos fazendo o simples. Feijão com arroz, o básico, mas tem comida no prato todo dia. Não ficar inventando firula de jantar super elaborado que você só pode fazer uma vez cada 3 meses. Feijão com arroz. Assim vamos prosseguir. E queremos que você faça parte disso. Queremos que de fato você vista a camisa. Se você não faz parte de uma célula, meu querido, comece a fazer. E quando eu falo fazer parte de uma célula, não significa ter só teu nominho lá e você vai de vez em quando. Estou falando você fazer parte. Você integrar, você estar por inteiro ali. Íntegro significa estar inteiro. Não só tendo o pezinho de presença ou FJ de falta justificada. Você faz parte de uma célula, mas não vive o que a gente está falando aqui, de comunhão de corpo, de crescimento, e nem vê isso acontecer na sua célula, então comece a viver. Comece por você. Porque é fácil a gente falar que a célula é ruim, né? Só que a célula é você, meu querido. Então se a célula é ruim, você é ruim também. Não é uns aos outros? Vamos dividir aqui, gente. Cada um pega uma fatia, ninguém fica sem. Tá? Então é assim que nós queremos viver, é assim que nós estamos vivendo. Queridos, fiquem em pé. Vamos orar, encerrando essa palavra. Pense sobre isso. Pense nessa caminhada de corpo. Pense enquanto você tem vivido essa realidade que nós discorremos aqui. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Tá? Não é proposta e visão de uma liderança. O que nós queremos é viver o que a palavra de Deus diz. Então vamos começar a fazer esses ajustes. No final deste ano, não deixe para o ano que vem não. Comece a ajustar agora. Porque se não ajustar agora, você não vai ajustar o ano que vem também. Tá? Então comece a viver intensamente vida de corpo. E vamos ser simples. Vamos deixar de querer colocar ainda mais acessórios nessa estrutura, porque senão ela vai ficar pesada demais e a gente não vai conseguir caminhar. A igreja tem que ser leve. Reunindo numa casa, como ontem lá em casa, né? Recebemos visitas preciosas lá, né? E daí nos reunimos, oramos juntos, partilhamos as coisas de Deus, comemos juntos, pronto. Né? A igreja se reunindo de casa em casa. E a igreja fazendo diferença nessa cidade. É isso que nós queremos. Baixe sua cabeça. Senhor, te damos graças, Deus, pela tua palavra que nos instrui, pela verdade do Senhor que nos confronta. Deus, e de fato nós precisamos continuamente repensar se os nossos paradigmas estão de acordo com a tua palavra ou estão de acordo com aquilo que se vê por aí hoje. Deus, nós não queremos seguir modelos que não sejam o seu, aquele estabelecido pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que estabeleceu a igreja e edifica a sua igreja. E nós queremos viver debaixo desse modelo. Deus, fala conosco, Deus, fala com cada um aqui. Deus, eu sei que existe muitas vezes inquietações em muitos corações. Eu sei que existe muitas pessoas que não conseguem exatamente se adequar, Deus, a esta visão. Mas eu oro para que o teu Espírito, Senhor, ministre e fale com cada coração. Fale em relação aos posicionamentos que nós precisamos tomar para sermos de fato a igreja de Jesus Cristo. A igreja que avança, a igreja que é o reino de Deus nessa terra. A igreja que não depende de nada mais, senão de pessoas e da presença do Senhor no meio delas.
E isso nós temos gratuitamente, isso nós temos em todo lugar, isso nós temos em qualquer circunstância, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos cada dia mais vivermos igreja, corpo vivo de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.